prática, surgem muitas dúvidas e também muitos conflitos. A empresa, ela pode, por acaso, recusar o atestado? Existe prazo para entregar? O trabalhador precisa revelar o que ele tem de doença? A empresa pode ligar para o médico para conferir as informações? O que acontece se houver suspeita de atestado falso? São muitas perguntas, dúvidas, e para esclarecer tudo isso, a gente conversa agora com a advogada especialista em direito médico, Bárbara Toledo. Seja muito bem-vinda mais uma vez, né, Bárbara? Aqui é o Jornal da Mix. Vamos começar pelo básico, porque ainda tem muita confusão a respeito desse assunto. O que caracteriza legalmente um atestado médico? E quais são as informações obrigatoriamente que devem conter nesse documento? Porque tem atestado médico hoje de tudo quanto é tipo, né? Bom dia para você. Bom dia a todos os ouvintes. Satisfação estar aqui com vocês mais uma vez. Realmente, atestado médico é um assunto bem polêmico, inclusive porque as pessoas acabam confundindo atestado com declaração de comparecimento, né? Mas atestado médico, ele é um documento emitido tanto pelo médico como também pelo cirurgião dentista, eles podem emitir, que vai afastar o trabalhador das suas atividades, né, por conta de alguma incapacidade, que aí é o médico que vai dizer, alguma incapacidade clínica, alguma doença realmente que faz com que ele fique afastado por esse período, afastado legalmente, terá o abono, né, no caso do trabalhador, o que difere da declaração de comparecimento, que ela não abona a falta. Isso daí vai depender da política interna, né, de cada empresa, mas que não necessariamente é entregue pelo médico, que declara que você comparou que você compareceu aos serviços de saúde. Mesmo mas não... que seja para ele ou para terceiros. Porque se eu acompanho um parente, por exemplo, minha mulher ligou agora só. A nossa filha está na Unimed, vai lá, tal. Aí eu saio daqui, vou lá, aí eu vou pegar que estava acompanhando. É isso? Nesse caso, exatamente. Mas nesse caso, quando envolve a gestante, o filho ou algum dependente seu, no caso de um idoso, geralmente as empresas elas fazem esse abono, né? Mesmo com a declaração de comparecimento, principalmente no caso da gestante e da criança, se eu não me engano, até 6 anos de idade. Entendi. É uma situação em relação ao atestado supostamente falso. Se a empresa desconfiar, até onde a empresa pode ir em relação à investigação desse documento que pode ou não ser falso? Veja, primeiro que ela não pode simplesmente desconfiar do atestado assim, sem ter uma justificativa, né? Para quem não sabe, o atestado médico ele não precisa vir com o CID, que é a identificação da doença daquele trabalhador, daquele paciente. É o código, né? Isso, só se o paciente quiser autorizar, certo? Diferente para casos de benefício previdenciário, perícia, essas coisas que obrigatoriamente precisa conter o CID, certo? Mas para fins de trabalho não precisa ter o CID, e caso a empresa venha a desconfiar do atestado, ele precisa verificar com o médico do trabalho e aí sim poder levar adiante se realmente aquele atestado é falso ou não. Mas só por não conter o CID ou alguma outra especificação genérica, assim, né? Uma desconfiança genérica, não tem como levar à frente, não. Agora, doutora, no caso, né, a empresa faz um levantamento lá, hoje tudo fica registrado como dados. Rapaz, esse cara consegue atestado toda vez que é para volta de um feriado prolongado ou quando tem um feriado prolongado. Aí levanta a suspeita, né? O cara só adoece perto do... A questão é essa. E é o que acontece muito. Depois do carnaval. Aí volta na quarta-feira, não, na quinta. As redes sociais estão servindo muito de termômetro para as empresas. Entrega todo mundo. Porque você sai numa quarta-feira, aí você coloca um atestado, só volta na segunda, mas aí você postou que você estava na balada, meu amigo. Celebrando a saúde e a vida. Aí a gerente de RH viu, ou alguém da empresa viu e cabuetou. Mas, então, gente... E aí, esse atestado é falso ou é verdadeiro? Isso comprova que o atestado pode ser falso? Então, aí é um ponto bem crítico, porque as redes sociais elas estão servindo realmente como prova para a justiça, inclusive. Já está, né? servindo. A gente utiliza vários prints, porque é uma prova que você produz, né? Contra você mesmo.
E nesse caso, a depender da situação, você pode sim descontar os dias que foi apresentado, porque às vezes o atestado pode nem ser falso, mas a pessoa não quis fazer o resguardo do atestado. Então, não significa que a emissão do atestado foi falso, mas que você não respeitou aquele tempo de repouso que você deveria estar. Já que a senhora falou, é pergunta relativa aí ao tema, se não, se recupere, né? Porque mandar o já chegou, pergunta ali. Se for falso, dá justa causa, né? A depender da situação, sim. Olha aí a situação, hein? Você que está acompanhando aqui o nosso programa, preste atenção a isso. Ou seja, a legislação manda para mim, é muito verdadeira e ela tem se aperfeiçoado. Agora, essa questão da rede social, para mim, foi novidade, esse casamento aí entre a situação de saúde do trabalhador e o que ele anda postando de um modo geral. O que é que, de algum modo, é regra geral quando se tem a situação do atestado? Gripe tem um tempo, se for uma lesão mais prolongada, inicia-se com aquele tempo de 5 dias ou mais, e depois se avança, pode entrar em benefício. Como é que fica essa relação de tempo, doutora Bárbara? A regra é até o 15º dia que você está coberto pela empresa, né? A partir do 16º dia, você precisa ser encaminhado para entrar de benefício, digamos assim, né? Você fica coberto pelo INSS. Então, até o 15º dia é obrigação da empresa ainda constituir o seu salário e tudo isso. A partir do 16º dia, se você pegar um atestado de 30, até de 16 dias, a empresa precisa te encaminhar para o INSS, e aí é que ele vai fazer aquela cobertura, se é por incapacidade, enfim, e vai seguir aquele trâmite legal. Agora, lá na ponta, do modo que a senhora fala, é responsabilidade também do profissional de saúde, né? Sim. Total, né? Com certeza. Na época da pandemia, nós vimos as solicitações das pessoas para pedirem para ter doença crônica, ter várias doenças para poder... comorbidades. As comorbidades para poder se adiantar na questão da vacinação. Então, um documento, né, elaborado pelo médico que não esteja de acordo com a condição clínica, né, um documento falso, o médico responde criminalmente e pode responder no Conselho de Ética também. Uhum. Inclusive, as orientações que eu dou não dê nenhum atestado. Muito amigo pede atestado, né? Não sei se... me arruma aí um atestado. Me arruma aí um atestado. Eu sempre digo, não ateste o que você não diagnosticou clinicamente. Não dê uma folha em branco com o seu carimbo, porque a gente vê... Muita gente usando uma conduta de má fé. Xerocando, fazendo exatamente. Tudo. E a sua intenção, ela vai ser julgada também. Se o médico for da família, não é? Assim, integrante da família. O Marcos Rodrigues, o autor do atestado, se chama Paulo Rodrigues. Qual a relação aqui de parentesco? Ele é sobrinho ele é tio. Ele é tio do Marcos. E eles estavam, inclusive, celebrando o aniversário da avó. Eles estavam numa festa no interior, não deu para vir. Aí o médico tome um atestado. Isso pode acontecer? Não, pelo fato de ser parente, isso não quer dizer que ele não pode atestar, fazer um diagnóstico clínico, alguma coisa assim. O que está em xeque é se realmente aquela situação aconteceu ou não. Se isso o fato existe. Exatamente. Agora, em relação ao atestado emitido em teleconsulta, ele tem a mesma validade jurídica do atestado que é emitido presencialmente na consulta? A mesma validade jurídica, a mesma validade médica e a mesma validade para o dentista também. E também mas em que casos pode justificar, por exemplo, por outros profissionais de saúde? Eu tenho um atestado ali do meu dentista, eu arranquei 2 sisos. Em que caso esse atestado, em todos os casos, esse atestado vai ter validade para justificar a ausência de trabalho? Sim, em todos os casos. Quais são os profissionais de saúde? Dentista e médico. Dentista e médico. Então quer dizer que tem procedimento odontológico que de fato pode levar meu ao afastamento. Amigo, eu falei 2 sisos porque foi o mais rápido que veio na memória aqui, porque isso aconteceu comigo. Eu passei 5 dias acamada, porque você não consegue fazer nada, nem se alimentar direito. Uhum. Então tem pessoas que se recuperam com 3 mais dias. Mais rápido, né? E a questão do siso, a questão da ATM, a questão da ATM pelo bucomaxilo. Então vai depender da situação.
às vezes você faz um procedimento, não necessariamente arrancar um siso, mas você faz um procedimento mais invasivo no seu dente e precisa de pelo menos um dia de repouso, porque foi invasivo. Então, assim, vai depender do seu diagnóstico clínico, seja pelo médico, seja pelo cirurgião dentista. Parte da relação ética, né, muito mais do que médica, entre quem está atendendo, quem foi atendido, né, obviamente, para poder recorrer ao seu direito de um modo geral. Agora, se é um trabalhador, né, que vez por outra só adoece no período, como eu estou te falando, nos períodos de grandes feriados prolongados, isso chama atenção. Eu fico vendo aí, eu brinquei aqui, mas isso é real, é nacional, tá, gente? Isso acontece em todo o país. Existe uma dúvida que é muito frequente quando você trabalha com carteira assinada. Você tem ali, recebe 5 dias, vou criar uma situação hipotética aqui, você recebe 5 dias de atestado. O médico, por precaução, diz, eu vou colocar 5 dias, porque os sintomas podem durar até 5 dias e você pode ficar incapacitado de trabalhar, então só para resguardar. Só que aí esse funcionário, com 3 dias, ele se reabilita, ele tá bem, ele tá disposto para trabalhar e ele diz assim, lá para sua chefia: eu tô de atestado até sexta-feira, mas hoje eu já tô apto para trabalhar. Se precisar de mim, tô aqui. A empresa pode aceitar esse funcionário? Não deveria. Não deveria, porque o documento legal, que é o atestado médico, ele está justamente dizendo quais dias você vai precisar ficar afastado. Então, a pessoa responsável pelo RH não deveria aceitar, porque aquilo mais lá na frente, aquele documento, ele pode ser usado contra a empresa pelo próprio trabalhador. Então, a recomendação é que não aceitaria esse trabalhador de volta, ele ficasse o tempo realmente necessário. Então, quer dizer, o que parece uma coisa simples, o que levou inclusive a prisões aqui em Alagoas, né? Porque a pessoa acha que está só fazendo algo de menor situação de ilegalidade, na verdade é muito monitorado, tem regras próprias, claríssimas em relação a essa definição. Doutora Bárbara, há alguma discussão em nível nacional para alguma alteração nesse sentido, ou o que está posto é o que há de mais moderno em relação à questão do atestado? Tem alguma modificação? A Thaís falou da mais moderna, que é a da online, né? Das consultas online, né? E as consultas... Porque hoje os médicos trabalham com certificado digital. Uhum. E esse certificado é a validação que os médicos podem atuar e os documentos têm ali a validade jurídica. É o que garante essa validade jurídica, esse certificado. Agora... É engraçado que para algumas, saindo um pouquinho desse âmbito do atestado, e voltando ao assunto para a telemedicina, alguns medicamentos, algumas classes de medicamentos, principalmente psicotrópicos, ainda não podem ser receitados pela telemedicina. É engraçado isso, né? Porque, de um lado, atestados, que é um documento importantíssimo e que serve para comprovação ali do estado de saúde do colaborador, tem validade. Por outros medicamentos, prescrições de medicamentos que podem ser essenciais e que sustentam aí a importância da telemedicina, não podem ser receitados. As prescrições, se eu não me engano, das folhas amarelas e azuis, elas ainda não podem ser. Há uma discussão no âmbito do Conselho Federal de Medicina em relação a essa prescrição. Você paga o valor da consulta do mesmo jeito. E tem muita gente que não sabe disso, tem plano de coparticipação, está fazendo consulta pela telemedicina, pelas informações em massa que estão sendo disparadas pelos planos de saúde, pelos benefícios, as vantagens de consulta online, mas chega lá, você tem a indicação para algum medicamento nessa classificação, ou pode ter, e o médico não pode lhe receitar. A telemedicina, ela foi um avanço e um ganho, assim, para os pacientes de uma maneira geral. Mas a gente ainda encontra essas barreiras. E também lembrar que o médico que está fazendo a teleconsulta, é ele que vai dizer o limite, se aquela pessoa precisa procurar um especialista para uma melhor avaliação, se precisa procurar o pronto atendimento, né, de urgência e emergência. Então, assim, tem essas barreiras também, porque nem tudo você consegue fazer pela telemedicina. Claro que, às vezes, o emergencial. O emergencial, e você vê exames, você consegue fazer pela teleconsulta, mas, por exemplo, exames ginecológicos, você precisa estar presencial. Tem vários outros tipos de exame. Então, assim, o profissional é ele que vai ditar esse limite do que até onde ele consegue fazer.
Pois algo é. pelo paciente. Uma pergunta que chegou aqui, Thaís, uma situação, na verdade, a pessoa colocando, né? Porque, por exemplo, uma queda da própria altura. E aí, aquela queda, você foi socorrido, né? No setor primeiro, se a empresa tiver clínico, não, precisa, como foi pancada na cabeça, precisa levar para um atendimento especializado. Aí, na primeira análise, ali disse, não, realmente não foi algo aparentemente, mas vamos dar 48 horas de observação. Aí a pessoa vai em 24, decide voltar. E aí vai que tem uma complicação no ambiente de trabalho, tá certo? Podendo ter algo, né, sério e, obviamente, ficar inconsciente, uma tontura, tá certo? Uma lesão, né, que venha de ordem neurológica, em função de não ter cumprido as 48 horas de observação médica. Então, é uma proteção para a empresa, para o próprio trabalhador, porque a complicação ficaria muito maior, né? Uma situação assim, um documento como uma declaração do próprio trabalhador, assinada pelo próprio trabalhador, teria validade? Veja, Numa futura ação contra a problema empresa? é que fica muito subjetivo, porque ele pode muito bem dizer que foi coagido a assinar aquela documentação. Olha aí. E também ele não tem, você usou um exemplo perfeito, e ele não tem a capacidade técnica para se autodiagnosticar, né? A gente precisa lembrar disso. Se o médico passou, ou o cirurgião dentista passou aquele período, ele, mais do que ninguém, sabe qual é a necessidade para cada diagnóstico que ele está observando, para cada situação clínica que ele está observando aí. É por isso que muita gente fica com raiva de médicos, a gente já deve ter visto em várias nas redes sociais, quando o médico, para uns, dá um tipo de... para a mesma doença, bote aspas aí, ele para você dá 3 dias de atestado e para ela dá 5. O nosso corpo é diferente. Claro. Então, ele não só observa a doença, ele observa o diagnóstico e ele observa como é que o nosso corpo está reagindo. Perfeito, tá vendo? E obviamente, quando isso virar um debate jurídico, vai ter advogado do trabalhador e advogado da empresa, e a principal referência do enfrentamento que eles vão ter é o próprio documento. Então, deixou de ser só um papel simples para ser realmente a principal prova e o principal elemento daquele processo. Esse assunto não se esgota aqui, sempre que possível a gente vai trazer, claro, a doutora Bárbara Toledo para falar dessas questões que são relevantes aos direitos do trabalhador, e é fundamental que as empresas também levem em conta os seus direitos e deveres, porque afinal de contas é um direito humano você também poder ter atendimento clínico, tá certo, de forma adequada. Bárbara Toledo é advogada especialista em direito médico, conversou hoje com a gente aqui no Jornal da Mix. Doutora, tenha um bom dia de trabalho. Até a próxima. Obrigada. Obrigada, Bárbara. Volte sempre. O astral é sempre muito bom e o assunto sempre muito explicativo, né? Porque